boa noite e seja bem-vindo à segunda edição do programa Em Entrevista às Quartas, referente à primeira quarta-feira do segundo mês do ano de 2020. Hoje contamos com uma convidada especial, Cídia Chisungu, ativista social, com quem vamos falar sobre igualdade de género versus violência doméstica. Mas antes da nossa conversa começar, deixe a sua subscrição ao canal da Gracie Company, que é este, onde você está a acompanhar este programa, para estar a par dos demais programas que semanalmente veiculamos aqui. No mês de janeiro conseguimos alcançar 200 likes na nossa página do Facebook e nós estamos nesta campanha, a campanha de atingirmos 1000 seguidores só no Facebook para este ano. Para tal, precisamos do seu apoio. Aqui no YouTube, nós precisamos também da sua subscrição. Inscreva-se aqui embaixo para estar a par dos demais conteúdos que semanalmente nós disponibilizamos aqui na Gracie Company. E por já vamos começar a nossa entrevista com Cídia Chisungu. Muito boa noite, Cídia Chisungu, e seja bem-vinda ao programa. Como pergunta de partida, colocaria a seguinte questão: como vê a igualdade de género em Moçambique? Bem, primeiro é que o que é mais notório é que existem desigualdades de género, porque a nossa sociedade ela atribui determinados papéis às mulheres e aos homens. Em algum momento não, na verdade, em vários momentos é injusto, porque algumas mulheres até têm potencial, nem algumas, a maior parte tem potencial para alcançar outros patamares, mas infelizmente pelo papel que lhe limita a algumas coisas, como por exemplo a vida doméstica ou a níveis mesmo escolares baixos, acaba fazendo com que a mulher ela não alcance outros estágios. E, para a economia do país isso é fatal, porque nós precisamos da contribuição de todo mundo, tanto de mulheres assim como de homens, porque em termos de habilidades, a mulher ela é específica em determinadas habilidades, o homem também. Então o que deveria existir é um certo equilíbrio em termos de participação. E olhando para Moçambique, onde o acesso à informação não é para todos, até que nível a desinformação pode afetar o debate ou os debates sobre o género? Bem, primeiro é que nós, com muita dificuldade, temos acesso a números e outras informações relevantes que acabam nos fazendo com que nós tomemos decisões não muito acertadas. Isso não é só no campo social, é um problema estrutural, é um problema do nosso país. Então, o que nós precisamos, basicamente, se estivesse a me perguntar, para nós resolvermos o problema, o que é que nós devíamos ter que fazer era procurarmos exemplos de mulheres que conseguiram se superar na vida, de mulheres que conseguiram alcançar patamares que ninguém achava que poderiam, porque até então existe uma certa teoria de que ninguém pode chegar lá, mas na verdade não é porque ninguém está, é porque nós não conseguimos ver. Então temos que tentar trazer o maior número de informação para que a mulher saiba primeiro cuidar da sua própria saúde, que saiba como ela pode, na condição em que ela está, poder alcançar uma certa independência financeira, entre outras coisas que acabam relacionando-se. Qual seria a importância de começar a falar de igualdade de género desde as primeiras classes escolares neste país? Obviamente que este é o princípio de toda e qualquer ação que nós quisermos fazer. Com esta idade e esta altura, nós, claro, podemos fazer todo o tipo de discurso que nós quisermos, mas se nós não olharmos para a educação, não olharmos para a escola, sobretudo nas primeiras classes, para os exemplos que os professores dão dentro da sala de aula, já começarem a incentivar as meninas também, se quiserem serem engenheiras, elas serem, os rapazes, se quiserem ser cozinheiros, também serem. Parecem exemplos pequenos, mas eles mudam tudo, mudam os significados, mudam os conceitos que as pessoas têm. E com o passar do tempo, aquela menina, aquele rapaz vai entender que no final o que mais importa é o que ele é capaz de fazer e não o que os outros acham que ele deveria ou não fazer. Estamos a escassos minutos para o término do nosso programa, mas antes é importante falarmos aqui da questão de violência doméstica. Nós, em Moçambique, principalmente, vou dar aqui o exemplo de Moçambique, onde ultimamente tem-se notado nos noticiários, nas redes sociais e em diferentes plataformas de informação e comunicação a prática de feminicídio em quase todo o país. Queria perceber da Cídia Chisungu o que é que isto pode significar para as mulheres, no seio das mulheres, o que é que isto significa? Bom, isto é um crime fatal e é uma ameaça
não para as que já foram vítimas, para nós que ainda estamos aqui e que ainda acreditamos que é possível nós termos um mundo em que somos respeitadas e que existe liberdade para nós podermos alcançar os nossos sonhos, os nossos desafios. Nós, com isso, ficamos limitadas de certa forma porque gera o medo, gera desconfiança, gera insegurança e estas três componentes que eu acabo de mencionar, elas impedem qualquer pessoa de dar o seu máximo, o seu potencial, por o simples fato da pessoa acreditar que só por ser mulher, então logo de partida já tem desvantagens ou não é capaz de atingir qualquer que seja o seu objetivo. E como identificar a existência de violência naquelas pessoas que optam pelo silêncio e que optam pelo disfarce, mesmo sendo violadas em suas residências, tanto para homem assim como para mulher? Essa é uma conversa muito longa e muito difícil, porque nós não vamos lutar contra a violência doméstica e etc, nessa condição em que a mulher ela é dependente, sem olharmos primeiro para a formação, para a educação da própria rapariga e da mulher. Porque isso tem que ser uma base que a sociedade cria para não chegarmos lá com este problema. Lá eu diria aqui. Então, o exercício mais prático seria que esta mulher tentasse procurar alguma certa liberdade financeira para que ela possa decidir sobre a sua própria vida. Mas eu sei que nem tudo é automático. Então, eu não quero olhar para as que já estão, eu quero olhar para as que ainda não estão, que de fato devem conseguir a sua independência financeira, não só porque é algo que é muito notório hoje, mas porque exatamente nós queremos eliminar outros males que existem na sociedade. E um deles é a mulher preparar-se ainda nos anos anteriores, investir fortemente na sua formação, ela acreditar que ela é capaz. Em muitos países como Portugal, Brasil, Estados Unidos da América, França, existe um tipo de instituição que acolhe as pessoas, nesse caso as mulheres, que sofrem violência dos seus parceiros. Ou seja, estas mulheres podem recorrer a este tipo de casas, as famosas casas de abrigo, podem recorrer a este tipo de instituição para quando sofrerem violência doméstica nos seus lares. Queria perceber aqui em Moçambique, até que ponto este tipo de instituição faz falta às vítimas de violências em Moçambique? Na pergunta anterior, eu estava a responder de uma forma geral. A construção de casas para acolher essas mulheres, isso é fantástico, mas ela não resolve o problema. Esse que é o maior problema, porque só vai ser para um e para outro. O que eu estou a falar é uma medida de prevenção para nós, se existir violência doméstica, que não seja causada pela dependência financeira da mulher, vai ser por outro. Então vamos resolvendo o problema de cada vez. Agora, me pergunta qual seria a vantagem de nós termos estas casas, a mesma que existem nos outros países. Isso ia dar uma certa margem de possibilidade à mulher de poder decidir se ela realmente está a ser vítima de violência porque ela não tem condições ou porque ela já aceitou aquilo como condição dela, como pessoa. Muito obrigado, Cídia Chisungu. Antes de fecharmos o programa, gostaria de partilhar conosco alguma coisa que talvez não tenha dito durante a entrevista sobre os temas? Bem, eu iria talvez dizer às mulheres que antes de qualquer expectativa que nós tenhamos em relação às outras pessoas, nesse caso, aos homens, nós temos que olhar para nós mesmos e nos respeitarmos. Ao nos respeitarmos, nós nunca vamos permitir que ninguém nos levante a mão, que ninguém faça qualquer coisa conosco sem que nós permitamos. Agora, existem aqueles casos em que as mulheres são encontradas na rua, que não tinham nenhum... Esses são outros, mas aqueles que nós podemos controlar, com as pessoas que nós convivemos com elas, nós temos o poder de decidir se elas vão continuar a ser os agressores que são ou não, porque nós também podemos ajudar essas pessoas a parar de agredir. Obrigado, Cídia Chisungu, por ter aceito o nosso convite. E desta forma aqui termina o nosso programa referente a esta quarta-feira, a primeira quarta-feira, assim que é, do segundo mês do ano de 2020. E nós voltamos na outra quarta-feira, não na próxima, depois da próxima quarta-feira. Obrigado e até a próxima. E não se esqueça de subscrever-se aqui embaixo.